Olá, mais uma vez, estamos de volta do nosso breve intervalo. Relembrando, estamos aqui hoje com a Kátia Jonas, né, falando sobre o Outubro Rosa e as questões que envolvem aí essa patologia tão difícil, né, de se aceitar, de se curar, né, tão complexa para as pessoas e de tanto preconceito também, né, Kátia? Também. Vamos retomar, Kátia, a partir de agora, falando um pouco sobre os direitos do portador de câncer. Não só o de mama, né? Mas do câncer em geral. A gente até conversava aqui no intervalo, eu pessoalmente perdi um sobrinho há alguns meses, então a gente sabe que é bem difícil, né, difundir essas informações. Então, o que é que o portador, a pessoa que tem essa patologia, quais os direitos que lhes são assegurados? Além do direito ao tratamento, dá uma pincelada em alguns direitos aí do pessoal. No caso do câncer, não só o de mama, como os demais, ele tem direito ao levantamento do fundo de garantia, levantamento do PIS, ele tem direito à isenção de impostos na compra de veículos, desde que ele tenha alguma deficiência devido à doença, que também pode ser do câncer. Alguma sequela, pode, né? alguma sequela, que pode ser do câncer ou não. Tem direito à isenção, não vai pagar imposto de renda na aposentadoria, tem uma série de... E aí, dependendo de lei municipal, estadual, exato. tem outros tributos por exemplo, que ele tá isento. tem alguns municípios do Brasil, por exemplo, que você tem até isenção do IPTU, mas isso seria mais regional. O grande, eu acho que maior benefício, para o caso dos homens, porque para a mulher a maioria não vai, ela não tem vínculo empregatício para ter fundo de garantia para recolher, para fazer o levantamento. Hoje um pouco mas menos, para o homem, as mulheres hoje já estão mais no mercado mas hoje de trabalho. a maioria, mesmo assim, no mercado de trabalho, ou é informal, ou ela é empresária e acaba não recolhendo, tem uma série de que ela acaba não tendo benefício. E a isenção, no caso dos veículos adaptados, principalmente para as portadoras que tiveram sequelas do câncer de mama, que é muito importante. E tem que ser divulgada, porque a maioria não sabe. Então, às vezes, ela não pode dirigir um carro normal, ela também não pode pegar um transporte público, porque ela não pode ter esse apoio no braço, porque a maioria fica com essa sequela de monoparesia. E ela também não sabe que ela pode ter essa isenção. Ela não sabe os caminhos, né? Porque hoje para conseguir, você vai ter que contratar um profissional para conseguir, porque não é fácil. É bem complexo, né? Uma Bem série complexo. de laudos tem que se Exatamente. apresentar, uma série de formulários a preencher. Exato. É um negócio bem moroso. Tá. Com relação ao tratamento, quais seriam os direitos básicos aí com relação ao tipo? Você falou agora há pouco, se ela não quiser submeter a uma mastectomia, lógico, ela não é obrigada. Que outros direitos, né, essa pessoa teria? O primeiro início do tratamento até 60 dias, né? Isso é o que diz a legislação. Isso é o que diz a legislação. Infelizmente é meio fantasiosa, mas a gente tem que privar pelos direitos. Então você vai buscar. Se não for cumprido, você procura o judiciário. Vai fazer o quê? Não tem jeito. No caso, por exemplo, do câncer de mama, nós tivemos uma alteração legislativa também, porque nós já tínhamos o direito de uma reconstrução imediata, né? Tanto pelo SUS quanto pelo convênio. Só que a maioria da comunidade médica achava que isso poderia prejudicar o tratamento. Isso é um grande engano. Então, hoje já está mais divulgado. A mulher, se ela faz a mastectomia, ela pode fazer uma reconstrução imediata, ela tem direito pelo SUS também. Se ela precisar usar uma prótese de silicone, o SUS também é obrigado a ceder, ou pelo convênio. E essa reconstrução, ela não vai atrapalhar, o que é muito importante nisso, ela não vai atrapalhar no tratamento. Os grandes problemas que o médico tem é isso, é convencer o paciente, olha, eu vou te pôr uma prótese de silicone, mas não vai atrapalhar teu tratamento. Entendi. Agora, aí, só para orientar o próprio telespectador, os direitos existem. É difícil de obter a contrapartida, Sim. tanto do SUS quanto dos planos de saúde. Mas aí tem um caminho. Se está na lei, o Poder Judiciário está aí para determinar que se cumpra a lei, né? Eu tenho dito sempre que, atualmente,
os juízes estão dando mais remédio e fazendo mais internação do que os próprios médicos. Por quê? Porque os médicos, às vezes, querem, mas não têm a força para determinar. E o juiz pode e tem a força para determinar. Né? Então, o telespectador não imagina o número de ações diárias que estão praticamente tomando do judiciário para que se forneça remédio, para que se forneça aparelho, para que se dê o atendimento que a lei garante. Agora, me diga uma coisa ainda nesse caminho aí. Existe possibilidade de rejeição, por exemplo, de uma prótese? Como é que funciona isso? Existe. Talvez isso não seja o motivo de que algumas mulheres não aceitam? Não. O medo, existe a possibilidade da rejeição, não só pela prótese de silicone, como o médico tem algumas opções. Ele pode reconstruir uma mama com uma prótese de silicone, ou ele pode fazer uso de partes do corpo da mulher. Então, tipo por exemplo, exato, ele tira o músculo da barriga, ele faz uma cirurgia e ele substitui aquele volume que a gente teria da mama pelo que ela tem na barriga. No meu caso, por exemplo, eu tive que tirar o que eles chamam de grande dorsal. É um músculo das costas e no meu caso, ele foi recoberto e por baixo uma prótese de silicone. Mas, enfim, ela pode dar rejeição de qualquer forma. Isso vai depender do paciente, do organismo dele, da cicatrização dele. Não tem uma coisa assim, eu vou colocar e vai ficar bom. O problema maior é se essa reconstrução, porque assim, depois da cirurgia, a maioria vai precisar de radioterapia. E aí é o problema. A cirurgia plástica com a radioterapia, ou em muitos casos, a prótese de silicone faz uma contratura. E aí, no meio do tratamento, o paciente tem que sair, parar o tratamento, voltar para o centro cirúrgico, tirar aquela prótese para depois voltar. Talvez não seja por isso, então, Kátia, que, como você disse no início, os médicos recomendam que se faça primeiro o tratamento e depois se faça a cirurgia plástica? Existe, mas hoje, por exemplo, a maioria dos cirurgiões plásticos, porque também, se você fizer isso, você também vai ter outras consequências. Por exemplo, uma pele irradiada, ela nunca mais será a mesma. Então, a cicatrização também vai ser diferente. Entendi. Então, você tem que sobrepesar o que você vai fazer. E aproveitando para dizer o que o Dr. Clóvis disse a respeito do judiciário, as demandas também... Hoje nós temos muitas medicações para o câncer de mama de alto custo. E a maioria dos convênios médicos não quer cobrir de maneira nenhuma. Ou você vai ao judiciário, ou você não tem a medicação. Essa medicação, por exemplo, ela pode custar de 11 a 17 mil reais cada aplicação. Só que isso significa a diferença entre ela sobreviver e ela não sobreviver. A gente fala muito hoje da judicialização da saúde. Mas já foi. Né? E ela acabou de dizer, o juiz está concedendo mais medicação do que o próprio médico, do que o próprio convênio. Muito. Porque se negam a todo custo, mesmo sabendo que as pessoas têm direito. Então... só que aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, eu já vi muitas decisões que aí, mesmo o judiciário, graças a Deus não é a maioria, e que ele vem para alegar aquela reserva do possível. São os princípios do direito à saúde. Então, não, mas eu não posso fazer mais do que aquilo, e enfim. Ainda bem que agora eu acho que a maioria da comunidade jurídica tem atendido esses pedidos, porque o direito à vida não pode ser maior, tem que ser maior do que qualquer outro. A alegação do Estado, do município, é de que não tem previsão orçamentária. Exatamente. E tal, né? Mas eu acho que atender a saúde não pode ficar dependendo de orçamento. Nada. Né? Nem sempre a gente tem previsão orçamentária para arcar com os tributos. Né? Exatamente. E é obrigado a dar. Previsão orçamentária a gente tem que suportar, né? Imagina o direito à vida, né? Com certeza. E aí? Mais alguma pergunta? Qual é a mensagem que a Kátia passa para o telespectador que está tomando conhecimento que está com o problema? Principalmente nessa... O que existe
o risco de enfrentar o problema. E nesse momento do Outubro Rosa, né, Kátia? Até porque a gente convidou justamente por isso. Esse Outubro Rosa não seria o ano rosa? Teria que ser, né? Porque um mês só está muito pouco. Está muito pouco. Tanto que já está acabando o mês. Já. A mensagem que eu deixo, principalmente, agora no mês do Outubro Rosa, a mulher, ela cuida do marido, ela cuida do filho, ela cuida do vizinho, ela cuida da amiga, ela estuda, ela trabalha, ela faz tudo. E ela não arruma tempo para cuidar de si própria. Então, que ela pare um pouquinho antes de ficar doente. Que ela procure essa prevenção. Se não tem, tá? O SUS não tem médico, o SUS está me negando atendimento, vá buscar o seu direito. Defensoria Pública. Defensoria Pública, diversas universidades fornecem atendimento jurídico. Nós temos os juizados especiais, que hoje é muito rápido pelo processo eletrônico, tem casos de você conseguir uma liminar no mesmo dia, dependendo do fórum. Então, que ela busque esses direitos e pare a vida dela para cuidar dela antes de ficar doente. Porque a hora que ela receber o diagnóstico, todos os outros compromissos vão ficar muito pequenos diante de você ter que cuidar da sua vida. A hora que ela tiver que cuidar, ela vai ter que arrumar o tempo. Né? E é que ela não fique lembrando só quando ela vê aquela luz, aquela iluminação cor-de-rosa. Ela tem que lembrar de janeiro a dezembro que ela tem que buscar. E se for negado, brigue, mas brigue muito. É a sua vida. Não dá para você aceitar e falar assim, eles não vão me dar um remédio, eu vou ficar aqui quietinha. Não. Eu acho que para você ser merecedor do direito, você tem que brigar também por ele, porque senão não adianta. A gente pode, o legislador pode fazer 599 leis, se você não vai buscar o seu direito. Então tem que ir buscar hoje, com o evento da internet, com todos os meios de comunicação, você não tem mais a desculpa de dizer, eu não sabia. Né? Hoje tudo é muito bem divulgado. Fala um pouquinho pra gente, Kátia, desculpa, Clóvis, te interromper, mas até pra gente não esquecer. O que seriam essas meninas de peito? O que é essa turma? Isso é maravilhoso. Né? Que a gente sempre vê falar, a gente vê na internet. São pessoas com a doença, pessoas que se recuperaram. Qual que é a ação que vocês promovem? Esse grupo Meninas de Peito surgiu com uma médica no Rio de Janeiro, que teve o diagnóstico e ela não queria conversar com nenhum outro médico, porque ela não queria falar da doença sobre a visão médica. Ela queria falar sobre a visão pessoal dela como mulher, que aos 29 anos, ela teve o diagnóstico muito nova, tem um câncer de mama, que é uma doença assustadora, que promove mutilações, etc. Esse grupo começou com meia dúzia, no antigo Orkut, depois veio para a internet e hoje somos 4.000 mulheres. É um grupo exclusivo de mulheres, a grande maioria é câncer de mama e é um grupo de apoio. Começou apenas como um grupo de apoio. A importância nós temos pessoas em tratamento, pessoas que não estão, aquelas que já se recuperaram, dá apoio, dá informação. Então, se ela tem uma dúvida, meu cabelo vai cair, quantos dias vai demorar, ele volta, ele não volta, tudo aquilo ela pode buscar através da internet. Vocês têm um site? Nós temos um grupo no Facebook, nós temos uma comunidade aberta, que todo mundo pode ver notícias, informações, que chama Meninas de Peito mesmo, pela internet, e temos o grupo fechado. Pelo Facebook, você está Pelo Facebook. Desde o ano passado, nós saímos, vamos dizer assim, desse virtual e só o grupo de apoio e partimos para uma ação mais positiva. Nós fomos procurar os estádios, os times de futebol, para promoverem no outubro caminhões de mamografia. Então, juntamos esse ano a Federação Paulista de Futebol, o nosso grupo Meninas de Peito e uma ONG que chama-se Américas Amigas. E estamos promovendo o caminhão da mamografia em todos os estados. Então, temos em Ribeirão Preto, vamos ter em Santos, tivemos no Clube de São Paulo, vamos ter no Palmeiras, em todos os times. Então, o movimento está crescendo. Porque fora esse grupo de apoio que a gente não pode desmerecer, porque ele foi de suma importância no meu tratamento e é de suma importância no tratamento das pessoas. Nós tivemos um encontro faz 2 dias e nós fizemos uma recepção para 200 meninas. E a pessoa do buffet disse assim, nossa, quando me disseram que eu vinha fazer uma festa para 200 mulheres com câncer de mama, eu falei, nossa, vai ser uma coisa tão triste.
se enganou, né? Porque assim, ele falou, nunca vi uma turma tão animada. Bom, Rosana, Kátia, tempo voou. Né? Certamente é um assunto que prende atenção, né? É um assunto sério e que, obviamente, deveria de merecer, eu acho que, um maior destaque das autoridades e da própria mídia de uma forma geral. Mas como o nosso tempo esgotou e o Geraldo está ali desesperado, dizendo que tempo na televisão é dinheiro, né? Nós vamos ter que encerrar o programa. Rosana, lembrando que o programa é reprisado terça-feira, 7h30. Pode ser acessado na internet, tvdestaque.com.br. Agradeço particularmente a Kátia pela vinda, pelo desprendimento e pela coragem de dar esse testemunho. Rosana, obrigado por compartilhar o programa, me dar essa oportunidade. Eu que agradeço. Deixar só para o nosso telespectador, rapidinho, o Geraldo já vai me dar uma bronca, o site do Hospital AC Camargo, ele tem uma cartilha de direito dos portadores de câncer. É importante, dá uma acessadinha no site do AC Camargo, baixa essa cartilha em PDF, é interessante, né, para quem está passando por isso. Obrigada, Kátia. Adorei, foi ótimo. Obrigada ao nosso telespectador.